Muito bem, abra comigo a sua Bíblia ao livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. A Bíblia diz que todas essas coisas foram escritas com os detalhes necessários que Deus quis. Todos esses eventos do Velho Testamento do povo de Israel foram escritos para o nosso benefício, para o nosso aprendizado. É por isso que Deus deixou o Velho Testamento, sim, para dar aquela base histórica da queda do homem, do pecado, da entrada do pecado no mundo, da necessidade do Salvador, das promessas de um Salvador, do reconhecimento do Messias Jesus Cristo, da sua morte, aí já entra no Novo Testamento, da sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e a sua segunda vinda, que fecha o sagrado livro, a Bíblia. Mas no Velho Testamento, Deus colocou muitos detalhes da vida de muitas pessoas, e em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz que Deus fez isso para o nosso aproveitamento, para nós podermos aprender com os acertos e com os erros deles. Então hoje nós queremos olhar o livro de Josué capítulo 9 e aprender dessa passagem. Moisés morreu e o comando de Israel passou para Josué. Josué então atravessou o rio Jordão juntamente com o povo de Israel e destruíram Jericó. E todas as pessoas viram que esse povo que não tinha armas, que não era um povo guerreiro, tinha um Deus extremamente poderoso. Era um Deus nuclear, né? Na época que as pessoas ainda estavam com lanças e arcos e flechas, né? E Deus então destruiu a cidade de Jericó de uma forma incrível, que fez todas as nações temerem diante dele, temer esse Deus desse povo que vinha. Deus fez também, mesmo depois daquele incidentezinho de Ai, ele depois destruiu a cidade de Ai, e o temor ao povo de Israel se espalhou por toda aquela redondeza, onde Deus havia prometido para Abraão, 500 anos antes, que ele ia dar esse lugar para os descendentes dele fazerem um país, o país de Israel. Então, com Josué, eles começaram a tomar essas terras e expulsar o povo que ali morava. E souberam disso, capítulo 9, verso 1, e souberam disso todos os reis que viviam a oeste, a parte onde atravessaram o Jordão, nas montanhas de Cefelá, e todo o litoral do Mar Grande, aquela parte, né, que depois você aprendeu no curso de Davi, que é a Filisteia, a terra dos filisteus, a terra de Golias, né, até o Líbano, né. E eram os reis dos hititas, dos amoreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Os jebuseus moravam em Jerusalém, onde hoje é Jerusalém. E eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Eles estavam apavorados. Eles entendiam que eles estavam na mira e que eles iam ser destruídos, como tinha sido Jericó, que era a maior cidade e mais forte de toda aquela região. Então Deus destruiu logo o grande para apavorar os pequenos, porque ele ia expulsar esse povo. Ia dar a terra para Israel. Contudo, e agora começa a história que nós queremos falar hoje à noite. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito em Jericó e Ai, recorreram a um ardil, ou a uma armação. Tá? E hoje nós queremos falar sobre isso e ver o que Deus nos ensina dessa armação. Olha como essa mala está bem velha. Apareceram os homens, né, de Gibeão, apareceram um dia, logo depois da derrota de Ai, uma comissão, na verdade, Gibeão era a próxima cidade que ia ser atacada. Gibeão ia ser a próxima vítima
de Israel. Era a próxima que iam perder todas as cidades deles. Iam ser tomados, e era uma região muito, muito boa, porque era central, ia ser a região onde ia ser o centro de Israel. Então os homens de Gibeon se juntaram e vendo que esse Deus era esmagador, que o povo de Israel não tinha quem pudesse contra eles, conversaram entre si e fizeram um plano. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós vamos ter que forçar um contrato de alguma forma, e então tiveram uma ideia brilhante. Alguns homens da liderança deles, primeiro pegaram malas velhas, todas sujas, arranhadas, velhas, e levaram coisas velhas, e chegaram então nas suas jumentas e outros a pé, e chegaram com Josué e chamaram os líderes e disseram: olha só, nós viemos de uma terra muito distante, nós ouvimos da fama de vocês, nós moramos muito distante, e nós ouvimos da fama do vosso Deus e do poder dessa nação, e nós já queremos ser os primeiros a dar o nosso bem-vindo e dizer: nós seremos os seus servos, porque não há nação como esta, não há Deus como este. Mas Deus tinha mandado acabar com todos eles. Josué disse: de onde vocês são? Ah, nós somos de uma terra distante, muito distante. Sim, mas da onde vocês são? Ah, nós somos, se eu te falar, olha só, quando nós saímos de lá, eu tinha comprado na Riachuelo esse sapato novinho. E olha só como é que já está, olha só. Estava 0 bala. E olha como é que já está. E olha só a mala que a minha esposa deu para eu poder fazer essa viagem. Olha como é que já está agora, está todo amarrado aqui já. Caiu os pedaços, ficou pedaço, né? Até o camelo comeu um pedaço. E eles contaram tão bem a história e evitaram falar a cidade, evitaram falar a distância. E de forma que, olha só, capítulo 9, verso 14, os israelitas examinaram as provisões, olharam, acreditaram no contexto, acreditaram a história porque eles tinham um feeling que realmente esse pessoal, realmente a evidência é que eles são de muito longe. Agora veja a segunda parte do versículo 14, leia comigo. Mas não consultaram o Senhor. Só faltou isso. O teu coração dizia: case com essa menina, ela vai ser fantástica. Mas você não consultou o Senhor. O teu coração dizia: larga esse emprego, pega esse outro. Mas você não consultou o Senhor. Foi isso que eles fizeram. Por causa do contexto que parecia tão certo, o feeling da coisa estava tão certo, que eles não consultaram o Senhor. Parecia que a prova era cabal, estava na cara. Mas mesmo assim, a gente precisa consultar o Senhor. Porque a história dos gibeonitas, olha só, não termina. Olha só o que aconteceu. Quando, 3 dias depois, foram atacar uma cidade, adivinha quem aparece nos portões da cidade? A cidade deles era a próxima cidade que eles iam atacar. E lá aparecem: somos nós, os gibeonitas, e vocês prometeram juraram diante desse Deus poderoso. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. Garantindo um juramento perante o Senhor. E os líderes da comunidade de Israel confirmaram com o juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e viviam perto deles. E por isso partiram de viagem. 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. E toda a comunidade de Israel, porém, queixou-se, ficou zangado com os líderes,
que lhe responderam: nós fizemos a eles o que nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Porque vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto. Agora vocês estarão debaixo de uma maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa de Deus. Note bem, para a casa de Deus. Isso é importante, essa frase. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou o seu servo Moisés que lhes desse toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês, por isso agimos assim. Estamos agora em suas mãos, faça conosco o que lhe parecer bom e justo. E Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E é o que são até hoje. Mas a história dos gibeonitas não termina aqui. No nosso estudo da vida de Davi, hoje nós paramos logo antes do resto da história dos gibeonitas, que nós vamos terminar na próxima aula, mas ali você já vai pegar hoje o resto da história. Em 2 Samuel capítulo 21, 2 Samuel capítulo 21, durante o reinado, verso 1, durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos. Não choveu, a terra não deu seu fruto, não deu trigo, não deu os cereais. Houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou a Deus. Uma das marcas registradas de Davi é que ele sempre consultava a Deus. Ele errou algumas vezes, feio, mas a marca registrada dele, sempre quando fala de Davi e sua decisão, ele consultava a Deus. Deus quer que você aprenda a consultá-lo. Você não faz as coisas pela sua cabeça, você não faz as coisas pelo seu filho, você consulta a Deus. Ele consultou a Deus, e Deus disse: a fome veio por causa de Saul, que já tinha morrido, e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. 440 anos depois. Esse evento acontece 440 anos depois. Deus não tinha se esquecido da promessa que Israel fez para os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelitas, mas remanescentes dos amoreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, pelo seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou dos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que a bênção de Senhor volte sobre a sua herança? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou da sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 dos seus descendentes sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E foi isso que aconteceu. Davi mandou pegar 7 filhos de Saul. Ele poupou Mefibosete, que era filho de Jonatas. Ele pegou 7 descendentes, 2 ou 3 dos quais eram filhos diretos de Saul. E ali mataram e deixaram exposto no monte, para poder resolver esse problema, porque Saul voltou atrás numa promessa que Israel tinha feito para os gibeonitas. O tema da mensagem hoje se encontra em Salmo capítulo 15, verso 4, a segunda parte. Feliz é o homem que cumpre as suas promessas até com dano próprio. Esse é o tema da mensagem. Uma das qualidades que Deus quer nos seus filhos, Ele quer que você seja uma pessoa de palavra. Que você seja como o seu Deus, uma pessoa fiel, que quando você diz é sim,
que seja sim. Quando você diz não, que seja não. E que você cumpra aquilo que você promete. Isso é importante para Deus, isso é uma qualidade que Ele quer em você. Ele exige de você, como filho dele. Veja só nessa passagem. Parecia ser uma boa história. O contexto dizia, vai dar certo, vai dar certo. Né? Vai dar certo. E uma vez que fizeram a promessa, eles tiveram que cumprir, e por não terem cumprido nos dias 440 anos depois, Deus trouxe fome sobre a terra. Tem coisas que acontecem em nossas vidas, porque não cumprimos promessas que nós fizemos. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Cumpra as promessas que você faz. Feliz é o homem que cumpre as promessas até com dano próprio. E o problema disso é que eles fizeram um juramento, fizeram uma promessa antes de consultar Deus. Nós vamos ver daqui um pouco, de algumas áreas. Mas, por exemplo, você, bem possivelmente, você se apaixonou por essa menina, casou com ela porque você tinha um feeling no seu coração que ela ia ser uma ótima esposa. Você descobriu que ela não é lá esses trocados, que é mulher difícil, que ela é uma pessoa trabalhosa. E agora você quer se safar? Não. Deus diz, cumpra a sua promessa que você fez diante do pastor, do padre, de Deus, do governo, da mãe dela, sei lá. Cumpra a promessa. Deus vai te exigir isso aí. Ou senão vai ter fome. Vai ter fome. Vai ter fome de paz, vai ter fome de fome, vai ter fome de dinheiro, vai ter fome de muitas áreas na sua vida. Vai ter fome porque você não cumpriu as promessas que você fez. É isso que nós estamos falando hoje. Bem-aventurado o homem que cumpre a sua promessa mesmo com danos próprios. Às vezes nós faltamos consultar Deus. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos. Olha, só porque o contexto está certo, só porque você tem um feeling, você tem um sentimento que aquilo está certo, não significa que está certo, você tem que consultar Deus. Vamos falar um pouco sobre áreas que são arriscadas a gente não cumprir a promessa. Se apertar o sapato, grita. Casamento. Eu tenho um colega que hoje é uma bênção. Mas ele casou com uma mulher muito bonita e muito bacana, mas ela aí foi acometida de câncer e o corpo dela ficou todo mutilado. Com as muitas cirurgias que ela fez, ela ficou bastante deformada. E um dia ele disse, eu não aguento mais, eu não posso, eu tenho quase que um nojo, é um repúdio, eu não posso mais com essa mulher. Não passo. Eu escorei ele na parede, empurrei ele na parede e digo, olha, cumpra a sua promessa. Como pastor, estou lhe avisando, cumpra a sua promessa. Deus vai te abençoar, cumpra a sua promessa. E se você não cumprir a sua promessa, você vai ver o que vai acontecer. Deus não esqueceu da promessa, só porque a sua mulher agora está feia e sofreu como você não imagina. Não significa que agora você está isento da sua promessa, que Deus agora te isentou. Agora é que Ele vai cobrar mesmo. Irmão, graças a Deus, foram anos turbulentos, mas ele aguentou. Outro dia ele veio e me abraçou e disse, 15 anos depois, quase 18 anos depois, não, 19 anos depois, Davi, obrigado. Porque hoje está tudo bem em casa. Nós estamos bem. Por quê? Porque ele cumpriu a sua promessa, até com os danos emocionais. Quando você disse que você ia amar essa mulher para sempre, Deus ouviu esse juramento, Deus ouviu essa promessa e Deus vai te cobrar isso e vai te custar muito mais do que 7 pessoas na sua família. Vai te custar muito mais se você quebrar a sua promessa. Aguente a barra. Talvez você não consultou Deus. Isso é problema seu, não de Deus. A sua obrigação é cumprir essa promessa. Talvez você casou com um cara apaixonado
sei lá, pelo dinheiro dele, não sei por que você apaixonou-se desse cara, mas eu sei de uma coisa, você falou que você ia amá-lo até o fim, ame. Outras áreas que nós, às vezes, nos arriscamos. Quando você se tornou um líder, você disse que você ia liderar, que você ia ser fiel a Deus, que você ia promover o bem-estar daquelas pessoas que estão na sua tutela. E aí você deixou de servir a Deus. Você deixou de ser o exemplo. Você desviou, Deus vai te cobrar isso aí. Por isso que ele ainda avisa, ele diz, não quereis muito vocês serem líderes, porque o julgamento vai ser maior ainda, porque ele fala aqui nessa passagem de Malaquias, o capítulo todinho, o livro todinho é sobre esse assunto. Promessas não cumpridas. Mas a Bíblia diz que feliz é o homem que cumpre a sua promessa até com danos próprios. Ele ataca, Deus ataca, principalmente os homens judeus, porque não estavam cumprindo as suas promessas. Malaquias capítulo 2, versos 7 e 8, fala sobre líderes. Pastores que não estão mais cumprindo os seus deveres, líderes que não estão cumprindo mais os seus deveres, como um dia disseram que iam cumprir. Ele fala daqueles que não cumprem, que prometem um salário e não pagam, que deixam de pagar os seus funcionários. Você fica sem comer, mas você paga seus funcionários. Oh Deus, e ele fala disso em Tiago também, então isso é uma coisa séria. Você pode ficar sem comer, mas o seu funcionário tem que comer. Cumpra a sua promessa, mesmo com danos próprios. Malaquias capítulo 3, versos 9, 10, 11 e 12, aquela passagem tão famosa, Deus diz assim, você diz, Senhor, se tu me der esse emprego, eu vou te dar 10% de tudo que eu ganhar. Deus pediu isso de você? Ele exigiu isso de você? Não, o dízimo não é exigido no Novo Testamento, mas você foi lá e falou. Eu não sei se você consultou Deus ou você achava que isso era barganha, que Deus agora ia se impressionar com tanto dinheiro que você ia dar para Ele. Eu não sei por que você fez isso, mas você falou, agora cumpra, porque feliz é o homem que cumpre a sua promessa. Você diz, Senhor, se tu me der ganho de causa, eu vou te dar 50%, trate de dar. Uma jovem chegou recentemente em um dos ministérios, eu fiz questão de não saber o nome, porque eu sabia que Deus estava preparando exemplos vivos do nosso meio, que elas falam mais alto para nós do que exemplos da antiguidade. E ela chegou com a líder dela e disse assim, eu vou ter que deixar esse ministério. Mas por quê? Não, porque ficou muito pesado para mim, tenho muito trabalho, muitos estudos, e lá nos jovens querem que eu seja uma líder de GA. Sim, então você vai largar esse contrato que você assinou em caneta. Você assinou no início do ano que você ia cuidar dessas crianças, você ia ter esse ministério, você ia levar até novembro esse ministério, agora você vai largar essa criança, você vai quebrar a sua promessa para Deus, onde você assinou com o seu nome, porque você quer ser líder de GA. Você vai lá na liderança do jovem e diga só, eu não posso, eu já tenho uma tarefa que eu assinei o meu nome, quando terminar o ano eu posso. Aí ela diz assim, mas talvez nunca pinte mais essa oportunidade para mim. Resposta? Feliz é a jovem, eu quero personalizar para você, que eu não sei quem é você, não sei se eu estou olhando para você, se eu estiver olhando para você, balance a cabeça. Ah. Feliz é a jovem que cumpre a sua promessa, mesmo com danos próprios. Mas se você não cumprir, pode contar que vem fome na sua vida, fome de algum tipo, uma falta de algum tipo, vem. E quando um dia você consultar Deus, ele dizer, porque lá naquele dia 28 de junho, você disse que você ia limpar aquele lugar onde a minha igreja, o meu povo se reúne, e você não foi. Porque apareceu uma pescaria justamente no sábado. Pintou uma viagem, eu ganhei uma viagem que eu não sabia que eu ia ganhar. Bem-aventurado o homem que cumpre a sua promessa até com danos próprios. Pastor, isso é muito radical. Sabe o que eu acho radical? É Deus deixar o povo de Israel ficar 3 anos numa fome, por uma promessa que foi feita 440 anos antes. E para resolver o problema foi preciso morrer 7 homens. Gente, nosso Deus é radical.
Consulte Deus. Outras áreas que a gente não cumpre. Às vezes nos nossos negócios. Outro dia um inquilino chegou e disse, eu não vou poder pagar. Sim, mas eu vi eles instalarem net e não foi um pacote barato não. Entendeu? Você assinou o contrato primeiro comigo. Pague o seu aluguel. Mas pastor, pois é, por isso que eu estou exigindo. Pague o seu aluguel, ou saia. Eu não vou deixar você ser uma pessoa que vai ser amaldiçoada por Deus. Entendeu? Você já devia ter tirado a net quando você viu que você não tinha condições de colocar essa net. Talvez você precisa vender o seu carro, você não tem condições. Quando a nossa renda baixa, e olha, está entrando um período da nossa vida. Gente, o negócio é que nós fizemos nossas decisões sem consultar Deus na hora que a economia estava subindo. E agora a economia, não sei se você já percebeu, a economia não está indo para o norte não, está indo para o sul. Ó. E agora de repente a gente se vê em maus lençóis e a gente agora começa a falhar nas nossas promessas. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que cumpre as suas promessas até com danos próprios. Se você tiver que vender a sua casa, venda. Porque pior do que você dever o banco é você ficar devendo Deus. Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu estou lascado, eu estou todo enrolado. Eu estou assim que eu não sei nem o que é que eu faço. Eu estou para correr aí. Senhor, eu estou me sentindo mal. Mas antes de nós resolvermos aí, vamos falar do namoro. Você na oficina do namoro diz, Senhor Deus, eu quero me manter puro e santo, eu vou viver uma vida digna, eu quero viver uma vida do jeito de namorar, uma vida santa. Deus ouviu essa promessa. Bem-aventurado o jovem, que cumpre a sua promessa, até com danos às suas emoções. Sem curtir, aquela vontade louca. Cumpre a sua promessa. Talvez você, quando aceitou Jesus, disse, nunca vou desviar dos teus caminhos. E você não está vindo para o culto, você está na internet me vendo hoje à noite, Deus mandou você ligar a internet. E Deus está falando com você agora. Cumpra os seus votos. Volte para a igreja, seja fiel. E a fome vai acabar. Essa fome talvez na área familiar, talvez no dinheiro, talvez na fome mesmo, talvez nos problemas onde você trabalha, talvez na saúde, eu não sei onde vem a fome na sua vida. Mas eu sei que se você não cumprir as promessas que você fez diante do Senhor, vai ter fome. Deus quer que você seja uma pessoa da sua palavra. Cumpra a sua promessa, porque feliz é aquele que cumpre as suas promessas até com danos próprios. Talvez você veio naquela noite de outubro, que nós sempre temos aqui, a noite dos bebês. E você orou. E prometeu que você ia criar o seu filho no temor do Senhor. E você nem está trazendo para os programas de crianças, para essa criança poder saber a palavra do Senhor. Cumpra as suas promessas perante o Senhor. Mas pastor, você não entende, agora eu estou trabalhando de domingo. Deu o seu jeito. Deu o seu jeito. Você não prometeu para Deus que você ia criar esse menino no temor do Senhor? Dê seus pulos. Mas cumpra a sua promessa. Agora vamos falar da segunda parte. Pastor, eu já estou todo enrascado. Eu já estou mais enrolado do que cobra grande em pau debaixo d'água. Eu estou todo enrolado. O que eu faço? Aí nós aprendemos uma lição muito grande aqui da palavra de Deus. Os gibeonitas entenderam que eles estavam... Aliás, perdão. Davi entendeu que ele estava mal com Deus porque não cumpriu. E ele foi resolver a parada. Você precisa ir lá no banco resolver a parada. Você precisa ir lá naquele seu irmão
e ver como é que você pode consertar isso. Como é que eu posso consertar isso? Davi foi lá com os gibeonitas e disse, como é que nós podemos fazer o reparo disso aí? Como é que nós podemos consertar para que Deus volte a abençoar? Você tem que ir lá com aquele seu irmão que você está devendo até os talos, que você prometeu pagar e você não paga, e você fala, não, mas eu já mandei, não chegou aí o cheque, eu mandei o cheque até pelo correio, você está mentindo, né? Qual é a sua conta que eu vou mandar? E você nunca mandou, você sabe que você está mentindo, agora você precisa ir consertar. Você precisa ir com seu irmão e dizer, como é que eu posso consertar? Eu pequei, eu não tenho mantido a minha promessa, eu quero consertar. Como é que eu posso consertar? Você tem que ir lá no banco e dizer assim, olha, eu não posso pagar, eu não sei o que fazer, eu quero consertar isso aqui, eu quero limpar, eu quero consertar isso. Como é que a gente pode resolver isso? A Bíblia diz que você não deve você não deve fechar o olho enquanto você não faz isso. Resolva isso. Vá dormir amanhã à noite tranquilo e não mais com aquele peso de que você é uma pessoa que não cumpre a sua palavra. Você coloca o seu menino numa escola e você sabe que você não tem dinheiro para poder pagar. Cumpra a sua promessa. Tire o seu filho da escola, bote num colégio público. Marque de perto, ajude ser um tutor do seu filho em casa, porque no colégio público, muitas vezes, ele não vai aprender tudo o que ele precisa. Então você vai ter que dar o seu jeito para ajudar. Fazer o reforço com o seu filho, mas cumpra a sua promessa, não coloque o seu filho para depois no final do ano enganar. Porque Deus vai te cobrar isso muito mais caro. Porque bem-aventurado o homem, feliz é o homem que cumpre as suas promessas até com danos próprios. Você tem que vender o seu carro, então venda o seu carro. Você tem que andar de ônibus agora, então não tem problema. Um dia Deus vai te dar um carro de novo, mas cumpra as suas promessas. Então aqui nós aprendemos que quando você se vê enrascado porque você não tem cumprido, você tem que correr e você tem que fazer o acerto. Você tem que fazer o acerto, como Davi fez o acerto. E aí, a chuva voltou a cair e a fome foi embora. Mas você tem que fazer o acerto. E faça essa semana. Porque na outra semana, você já vai esquecer. E você vai continuar no sofrimento da fome. E vai esquecer o que Deus mandou você fazer. Vá fazer o acerto, vá fazer o acerto. Lá aquela mulher que você prometeu e você enganou, você volta para ela. Volta para aquele homem. No livro de Malaquias, algumas pessoas que tinham cumprido as suas promessas, algumas mulheres que estavam vivendo com aquele cara menos marido do que eles imaginavam quando estavam namorando. Aqueles homens que estavam vivendo com uma mulher mais infernal do que imaginavam quando estavam namorando. Mas que tinham cumprido a sua promessa. Estava aguentando a barra. Disseram ao profeta Malaquias assim, sim, e vale a pena, esse pessoal, nós sofremos igual com ele, nós estamos sofrendo as consequências junto. Né? Será que vale a pena? Nós estamos cumprindo a nossa parte, e cadê Deus nessa questão? E ele diz assim, a recompensa de Deus não vem quando você espera, mas pode ter certeza que haverá uma distinção entre os que guardam as suas promessas e os que não cumprem as suas promessas. Pode ter certeza, marque, porque isso será notório, não somente para você, mas para as outras nações, daqueles que cumpriram as suas promessas. Cumpram as suas promessas. Cumpram as suas promessas, por mais que te custe. Hoje à noite, para encerrar, eu quero falar para você que vai ser a próxima vítima. Esses gibeonitas, eles não tinham culpa de terem nascido gibeonitas, não mais do que você tem culpa de nascer manauara. Nasceram gibeonitas e só por nascerem gibeonitas eles iam ser exterminados. Mas não é justo. Quem disse que a vida é justa? Alguns nascem ricos, outros pobres. Desde quando o pecado entrou no mundo, não existe mais um mundo justo. Esses são os fatos de vida e esses gibeonitas iam ser exterminados. E você só por ter nascido humano, o dado já caiu com o número da morte para você.
A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só por nós termos nascido, o nosso destino final é sermos exterminados da presença de Deus para todo sempre, por causa do pecado lá dos nossos ancestrais. O que fazer quando nós somos a próxima vítima? Nós temos que seguir o exemplo dos gibeonitas. Os gibeonitas, eles não sabiam bem o que fazer, e dentro da astúcia deles, da esperteza deles, eles fizeram o que puderam. Na verdade, o que no final eles fizeram, eles se renderam perante a misericórdia de Deus. Para chegar nisso, eles usaram uma série de artimanhas, mas no final, em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele define fé: pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Sabe o que os gibeonitas queriam? Mesmo fazendo por estratégias deles enganosas, eles sabiam que esse Deus era o Todo-Poderoso, que esse era o Deus que ia destruí-los ou salvá-los, que esse era o Deus verdadeiro. Isso eles entenderam, isso chama-se fé. E segundo, eles se jogaram à misericórdia desse Deus e desse povo de Deus. E hoje à noite você também se encontra na situação do gibeonita, só por ter nascido humano. Eu e você nos encontramos nessa situação. Salmo 2, ele diz: por isso, enquanto as nações estão furiosas e querendo atacar os princípios de Deus, Deus está rindo no céu. E ele disse, aí ele dá uma advertência nos últimos 2 versículos: por isso, você que é esperto, você que é esperto, você que é um gibeonita, corra, beije o Filho, beije Jesus, renda-se a Jesus, antes de chegar o dia do juízo, antes de chegar o dia da exterminação final. Beije o Filho, faça as pazes com Ele. E aí ele diz, e aí a sua vida vai ter paz e eternidade. Hoje à noite, nós todos nascemos gibeonitas, no sentido da palavra, destinados à morte final, a ausência da presença de Deus, separado da sua glória para todo sempre. Mas hoje, dentro do conhecimento que você tem, se você se lançar aos pés de Jesus Cristo, dizendo: eu não sei nem como, mas eu me jogo à tua misericórdia, sejas meu Senhor, sejas meu Senhor, seja meu Senhor, eu dependo, a minha vida depende de ti, como os gibeonitas disseram para Jesus: o que você resolver está bom demais. E olha só o resultado. Eu espero que você prestou atenção quando eu falei para você prestar atenção naquela frase. O que eles se tornaram? Aquilo que ia ser a punição deles, o que se tornaram? Servos para carregar água e cortar lenha para os sacrifícios e a obra de Deus. E não existe coisa melhor do que você estar servindo a Deus. Por quê? Porque se renderam à misericórdia de Deus, do grande Deus. Hoje, se você nunca se rendeu a essa misericórdia de Deus, primeiro entenda que o dado já caiu para você. Você vai ser separado de Deus para todo sempre. Chama-se a segunda morte. Um dia Jesus vem e olha, as coisas estão para acontecer. Eu vou falar sobre isso domingo que vem. Aconteceu um evento essa semana passada que muitas pessoas não se aperceberam, mas é um dos sinais que Jesus pode voltar a qualquer segundo. Então renda-se à misericórdia de Deus nessa noite. Como? Crendo que Deus te amou de tal forma que Ele veio e se sacrificou na pessoa de Jesus Cristo. Morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Ressuscitou o terceiro dia para mostrar que o pagamento foi efetuado e foi satisfatório a Deus Pai. E que todo aquele que clamar pelo Senhor Jesus Cristo será salvo. Hoje aí onde você está, clame o nome de Jesus para a sua salvação. A Bíblia diz: com o coração se acredita, se crê em Jesus, mas com a boca se confessa como o Senhor. Renda-se a Ele, diga o que você quiser, Senhor. Faça da minha vida o que você fizer. Você agora é meu Senhor. Renda-se como os gibeonitas. E a sua vida será uma vida
de serviço ao Senhor, e não há recompensa maior. Oremos. Pai querido, Tu sabes os corações, Tu sabes daqueles que hoje, Senhor, descobriram que estão na mira. São os próximos que podem ser eliminados. São os próximos que vão sofrer assim, só por terem nascido. Por causa do pecado original, eles estão na mira das vítimas. Estão na mira, Senhor, da morte. E, Senhor, hoje eles querem se prostrar, Te aceite, Senhor. Ouça essas orações que sobem aqui. Essas orações sussurradas, essas orações faladas baixinhas, Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor nesse momento. Talvez hoje à noite você descobriu, você que já é filho de Deus, que você tem sido um fracasso nessa área de cumprir as suas promessas. Você tem prometido, você tem assinado promissórias, você tem assinado contratos, e você não tem sido o que Deus quer, você não tem cumprido as suas promessas, até danos próprios. E hoje à noite você quer tomar uma decisão do Senhor, que você quer corrigir isso. Que essa semana você vai correr atrás de saber como isso pode ser acertado. Com aquele irmão que você deve, com aquele irmão que você enganou, com aquela esposa que você deixou, com aquela esposa que você não está amando direito, com aquele filho que você não tem cuidado. Lá na sua empresa, você não tem sido leal, você não tem cumprido. Talvez no seu ministério você não tenha cumprido aquilo que você disse que ia fazer. Talvez como membro de igreja, você não tenha apoiado aquilo que você um dia assinou quando você entrou para ser membro, que você ia apoiar os projetos da igreja, você ia seguir a liderança dessa igreja. Talvez você não tenha acertado as coisas que você prometeu para Deus sobre o seu celular e sobre o seu computador. Talvez você não tenha acertado nessa parte quando você falou para Deus um dia que você nunca ia desviar dele, e você tem desviado dele. Faça os acertos. Faça o acerto. O que Ele quer é que você acerte. Que você conserte. Ele é um Deus de misericórdia, que te quer bem. Na passagem de Malaquias, uma das coisas que Deus repete, Ele diz assim: eu sempre te amei. Como aquele pagode que nós ouvimos nisso. Sempre Deus me amou. Malaquias capítulo 1, verso 2. No verso 5 ele diz: e grande é esse Senhor. Quando você decidir cumprir as suas promessas, for negociar, Deus vai estar com você, vai abençoar você, para que volte a chover bênçãos na sua vida. Se você assinou a fichinha de entregar sua vida a Jesus hoje, como os gibeonitas chegaram diante dos israelitas, e você hoje diante de Deus fez isso, então entregue essa fichinha na saída. E para todos uma boa noite, uma semana maravilhosa.